Bom, o nosso assunto de hoje é probabilidade, certo? E aí a gente vai estudar o quê? Experimento aleatório, espaço amostral, evento, cálculo de probabilidade e probabilidade da união de dois eventos. São esses assuntos da aula de hoje, certo? E como a gente tem uma aula casada com o SPAES, a gente vai ver também o SPAES hoje. Já dentro desse conteúdo, a gente vai acabar vendo o D42 junto, entendeu? Então, meio que casou a questão dos assuntos, tá bom? Porque o D42 ele fala justamente em resolver situação, problema envolvendo o cálculo da probabilidade de um evento, ou seja, cálculo de probabilidade, certo? Então vamos começar nossa aula, tá bom? O primeiro assunto é estudando probabilidade, experimento aleatório, espaço amostral e evento. Aí, gente, bem aqui embaixo, lembrando mais uma vez, tem assim, atividade recomendada, tá na página 129, 130. O que acontece? Essa atividade recomendada, só para lembrar, vocês têm essa recomendação de atividade, mas vocês não precisam fazer, vocês praticam só se vocês quiserem, tá bom? E aí, lá, né, dentre essas atividades, eu vou selecionar as atividades que eu vou cobrar na semana que vem, tá bom? Então vamos dar uma avançada aqui. Embora há muito na história da humanidade houvesse fascínio pelas probabilidades, como eu falei para vocês, que antigamente os videntes eles utilizavam desses procedimentos, mas ninguém sabia o que era uma probabilidade, né? Lá bem antes, lá pelo século X, por ali ou antes, tinha aqueles videntes. Quem assiste essas séries históricas, tipo os Vikings, né? Com certeza deve entender do que eu estou falando, certo? E só passou a ganhar tratamento matemático mesmo, a probabilidade, a partir do final do século XV e início do século XVI, com um livro de Ludo Aleai, que é sobre os jogos de azar, do Cardano, que só foi publicado 100 anos após o seu falecimento, que eu já tinha falado para vocês, né? A teoria também das probabilidades, ela está relacionada com o Tartaglia, que também é um dos autores, junto ao Cardano, que estudou, na realidade, os números complexos, o Luca Pacioli, o Blaise Pascal, Pierre de Fermat, que resolveu o problema dos pontos, que era um jogo de azar muito famoso, que depois eu já falei, vocês podem pesquisar, além, claro, do Cardano. Aí tem aqui todos eles, né, aparecendo para vocês. Então, o Tartaglia, o Blaise Pascal, como eu falei, ele é muito importante na lógica computacional, hoje em dia, quase 400 anos depois, quase 400 anos antes, ou 300 anos antes de começarem a trabalhar com a questão do computador, ele já estava meio que avançado nessa área. Pierre de Fermat, que é um grande resolvedor de problemas, ele adorava pegar coisas impossíveis de se fazer e resolver, era um grande matemático. O Cardano, que é esse rapazinho aqui, e o Luca Pacioli, tá bom? Aí estão eles, e tem um dado. Por que esse dado? Porque ele vai representar muito do que a gente vai ver de probabilidade. O dado ele está intrinsecamente ligado à probabilidade. Vamos avançar. No cotidiano, gente, ali era na história, mas no cotidiano, por vezes, a gente se depara com frases como: a probabilidade de chover amanhã é maior que 25%. Quem se lembra da Maju? A Maju fazia isso demais, né? Ela falava assim: a probabilidade de precipitação vai chegar a 30%. Alguma coisa assim. Precipitação é chuva também, viu, gente? Só para lembrar. Outra, a probabilidade de que ocorram acidentes nas rodovias seria menor se as leis de trânsito fossem respeitadas. Isso é uma verdade. Ou ainda, a probabilidade de que haja redução de preço é remota. Isso também é uma verdade, infelizmente. Remota porque é muito pouca a chance, né? Mas enfim. Fora tantas outras que vocês podem mencionar aí, fundamentalizar na cabeça de vocês. Por exemplo, a probabilidade de eu ganhar meu PlayStation 5 no final do ano, ela é baixa, porque deve estar um absurdo de preço. Vocês devem estar pensando assim: a probabilidade de eu comprar no final do ano é zero, porque eu não vou conseguir juntar dinheiro. Eu estou tentando, mas vamos ver, né? Bom, vamos continuar. A probabilidade é muito utilizada em diversos campos da ciência e para todos os ramos da indústria, da agronomia, da tecnologia e até da política, né? Um meteorologista, a partir de informações de satélite, ele consegue calcular a probabilidade de que ocorram chuvas numa determinada região, como a gente já mencionou. Um economista, com informações em mãos, ele consegue saber o melhor momento de se investir, graças à probabilidade, para a questão do risco, né, do custo de investimento ou não.
por exemplo, na política, eles podem verificar a probabilidade de casos de um determinado problema de saneamento básico em uma cidade. Tudo isso pode ser feito graças à probabilidade. Inicialmente, na probabilidade, a gente precisa identificar sempre 3 tópicos iniciais, que são eles: o experimento aleatório, a gente precisa saber o que é isso, o espaço amostral, que está dentro do experimento aleatório, e o evento, que está todo ligado. Esses 3 estão ligados. O cálculo de probabilidade, gente, ele é um dos conceitos mais cobrados que vocês vão encontrar no Enem. Inclusive tem, assim, questões a rodo, vestibulares, concursos e Olimpíadas. Se você também pensa assim, eu não quero fazer, eu vou fazer Enem, mas não estou muito ligado para a faculdade não, eu quero fazer concurso, que eu quero ter um cargo efetivo, né, e tal, assim. Olimpíadas, que eu falo Olimpíadas de Matemática, né, mas assim, concurso. Qualquer concurso hoje em dia que se preze em matemática básica, ele vai ter probabilidade, então vocês precisam disso, tá bom? Então veremos a seguir cada um destes e sua importância, tá bom? Mas vamos lá avançar. Primeiro vamos começar pelo experimento aleatório. Tá no livro aí na página 127. No lançamento de uma moeda, por exemplo, não é possível prever o resultado, né? Porque eu tenho uma moeda, se eu pegar uma moeda, eu tenho um lado que a face é cara e a outra é coroa. Mas eu não tenho certeza que se eu pegar uma moeda e jogar ela, na hora que eu olhar, ela vai estar cara. Aí eu vou jogar e dizer, ela vai com a cara de novo. A não ser que seja uma moeda com 2 caras ou com 2 coroas. Aí a gente consegue prever o resultado. Situações como essa, onde a gente não consegue prever o resultado, a gente chama de experimento aleatório. Outro tipo de experimento aleatório, por exemplo, a gente vai ver mais aqui embaixo, vai aparecer, mas assim, tem outros, por exemplo, se eu lançar um dardo naquelas, como é que é o nome? Naquelas miras, né? Quando a gente lança o dardo na mira, qual é a chance de eu acertar? Eu sempre vou acertar no centro? Não, né? Eu nunca vou acertar no centro, por mais que eu utilize o mesmo movimento, a mesma força, a mesma velocidade, o que é quase impossível, praticamente impossível, para não dizer utópico, mas a gente tenta, a gente nunca vai conseguir fazer exatamente o mesmo resultado repetidas vezes, assim, sempre, sem parar. Pronto, agora eu só vou acertar no centro, isso nunca vai acontecer. São experimentos aleatórios. Toda vez que eu não consigo prever o resultado, até eu sei, eu vou acertar na mira. Mas em que canto da mira eu vou acertar? Posso dizer que eu vou acertar naquele canto. Só quando eu sou cagado que eu digo assim, eu vou acertar ali na... Pronto, os meninos que jogam Free Fire, ou as meninas, né? Porque tem meninas que jogam também. Pra acertar na cabeça, né? Não é sempre que a gente acerta na cabeça. Eu não jogo, odeio, mas tudo bem, né? Enfim, também é um experimento aleatório lá, né? Você vai atirar, uma hora você vai acertar na cabeça, outra hora você vai acertar no braço, outra hora você vai acertar no peito. Em algum lugar você vai acertar, mas nunca você vai acertar exatamente sempre no mesmo lugar, nunca, porque é um experimento aleatório. E então chamamos de experimento aleatório todo experimento ou fenômeno cujo resultado depende somente do acaso. Do acaso. Alguém já ouviu aquela música Epitáfio, Capital Inicial? Depois dei uma escutada. O acaso vai me convencer. Esqueci, eu não sou muito bom de música não. Mas é essa música, eu sei que é Epitáfio, o nome da música é Epitáfio. Bom, então, experimento aleatório, o resultado depende somente do acaso. Não é uma coisa que você pode fazer sob as mesmas condições, mas nunca você vai conseguir chegar ao mesmo resultado infinitas vezes do mesmo jeitinho. Sempre vai ter resultados variados, várias vezes, mesmo que você repita isso várias vezes. Alguns exemplos aqui, a gente tem, né, de exemplos aleatórios, de experimentos aleatórios. O lançamento de um dado que a gente joga, aquele dado com 6 faces, um resultado de uma loteria, também. A loteria é o maior exemplo, né? Se você for fazer uma pesquisa, dificilmente você vai encontrar uma sequência de números que tenha saído exatamente igual na mesma ordem. Certo? Porque assim, na hora de sortear eles saem em ordens diferentes, mas aí a caixa ela reorganiza eles por ordem crescente. O sorteio de uma ficha em uma urna também, nunca a gente vai ter condições de saber, vai ser o acaso.
Um exame médico. Um exame médico pode ser, é um acaso, né? Ninguém nunca vai saber o que vai sair de um exame, né? O que a gente possa, o que pode acontecer de um exame, pode sair, a pessoa pode estar toda cheia de verme, a pessoa pode estar toda cheia de, tá anêmica, é o acaso é que vai dizer, tá? Então esses são experimentos aleatórios. Já o espaço amostral, gente, no lançamento de um dado comum, temos a possibilidade de obter 6 resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês concordam, né? Não são 6 faces, as faces do dado. A esse conjunto de possibilidades de resultado, a gente dá o nome de espaço amostral, ou seja, o espaço amostral compreende a quantidade, as possibilidades de resultados, o conjunto dessas possibilidades. Por exemplo, o espaço amostral da moeda é um conjunto que tem os resultados cara ou coroa. O espaço amostral do dado é as 6 faces do dado, né? O espaço amostral da Mega Sena, por exemplo, é um conjunto de números que vai do 1 até o 60. Entenderam? Então, assim, cada experimento aleatório, cada experimento vai ter um espaço amostral único, inclusive. E aí a gente define o espaço amostral como sendo um conjunto dessas possibilidades de resultados. Por exemplo, na Lotofácil, que eu conheço mais a Lotofácil. Na Lotofácil são 25 números. Você escolhe do 1 ao 25. Então, o espaço amostral é do 1 ao 25. São 25 números. Então, definimos o espaço amostral como... E geralmente a gente indica ele por esse símbolo aqui, que significa ômega, certo? O conjunto de dados o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Olha lá o exemplo, ó, da moeda, que é cara e coroa, e o espaço amostral de um sorteio ao acaso olha aqui, ó, o espaço amostral do sorteio ao acaso de um dia da semana é dado pelo conjunto domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O espaço amostral dos meses do ano. Aí a gente tem um espaço amostral. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. No total são 12 meses. 12 possibilidades, 12 elementos, esse conjunto. Então deu para entender, né? O experimento aleatório é uma situação que acontece, que no caso ela vai depender, por exemplo, aqui o sorteio de um dia da semana, ou o lançamento de uma moeda, isso é o sorteio. Isso é o experimento aleatório, né? O lançamento de um dado, isso é um experimento aleatório. O espaço amostral é o conjunto com todas as respostas possíveis para esse experimento, né? No caso do dado, os 6 da moeda cara ou coroa, dos dias da semana são 7 dias da semana e assim sucessivamente. Por exemplo, se eu fosse... Olha aí a situação. Um experimento aleatório. Sortear ao acaso um aluno do segundo ADM para não precisar fazer nenhuma das provas no terceiro período. Eu teria quantas possibilidades? Eu teria, agora no momento acho que é 44, né? Ou é 43, uma coisa assim. Mas assim, eu teria... Quem seria o espaço amostral? Os alunos do segundo ADM, os que estão na sala do segundo ADM, preferencialmente os que estão assistindo minhas aulas, certo? Continuando aqui, gente, ó. E por fim, o evento. Em relação ao espaço amostral do sorteio ao acaso de um dia da semana, o exemplo anterior, né, que era sobre os dias da semana. Um evento, gente, é quando eu digo assim, ó, eu vou sortear um dia da semana. Isso aí é o meu experimento aleatório. O meu espaço amostral do dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A gente já sabe disso. Mas aí, o evento é quando eu quero saber uma coisa. Vai acontecer isso. Vai ter que acontecer isso. Então, se eu for sortear ao acaso um dia da semana, qual a probabilidade de ocorrer um dia cuja letra inicial seja essa? Ou seja, o evento ele é um conjunto, é um subconjunto do espaço amostral. Ele só indica os resultados possíveis para aquela situação. Por exemplo, eu quero no sorteio que apenas saia os dias da semana
que iniciam com a letra S. Então, eu só tenho segunda, sexta e sábado. Aqui no evento B, eu tenho assim, em um sorteio do dia da semana, né? Ocorrer um dia cuja letra seja diferente de T. Tem algum? Tem, a terça-feira, né? Então, eu tiro a terça-feira. Fica, então, o espaço do evento vai ficar domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Domingo, segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, sem a terça-feira. No evento C, vai ser um sorteio e eu quero que ocorra um dia da semana com a letra inicial D, apenas o domingo. Toda vez que a gente tiver um evento onde só tem uma possibilidade de resposta, só tem um elemento, né, para resposta, a gente diz que esse evento ele é chamado de simples ou unitário. Toda vez que o conjunto de resultados for de apenas um elemento, ou seja, um conjunto unitário, a gente diz que o evento é simples ou unitário. Já na letra D, ele diz assim, ó, no evento D, qual a probabilidade de ocorrer um dia, o evento é ocorrer um dia cuja letra inicial seja uma consoante. O que é uma consoante? A consoante é qualquer letra do alfabeto, exceção do A, do E, do I, do O e do U. Então, aqui eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Opa, são todos. Ou seja, o evento D, ele é igual ao espaço amostral do experimento. Ou seja, não tem diferença. O evento dele é representado pelo próprio espaço amostral, ou seja, o D é igual a ômega. E nesse caso, toda vez que acontece isso, quando o espaço amostral é igual ao subconjunto do evento, a gente diz que esse evento ele é certo, viu? Tá no livro aí na página 127 de vocês. Em um sorteio, no evento E, em um sorteio ocorrer um dia cuja letra inicial seja uma vogal. Não tem. Não existe um dia da semana com a vogal, por exemplo, A. Não tem. O. Também não tem. Como não tem, a gente diz que o evento ele é vazio. Ele é um evento impossível. Claro, né? Se não tem nada como resposta, é impossível de acontecer isso. É a mesma coisa que eu dissesse assim, vou jogar os números da Mega Sena e eu escolhi os números 61, 62, 65, 70, 80 e 90. Acho que já foram 6. Esse evento ele é possível? Não, ele é impossível. Por quê? Porque o conjunto, o espaço amostral da Mega Sena é do 1 ao 60 e eu só botei números acima de 60. Por isso que é impossível, ou seja, eu nunca vou ganhar na Mega Sena desse jeito, tá bom? Inclusive, gente, tem muita gente que estuda probabilidade para jogar nesses concursos da Mega Sena, da loteria, justamente para ganhar. E ganham, tá? Assim, definimos evento, para concluir, o evento como um acontecimento. O evento é um acontecimento dentro do experimento aleatório. Tipo assim, o experimento aleatório era o sorteio ao acaso de um dia da semana. Aí aconteceu que eu queria que o dia da semana fosse a letra S, inicial com a letra S. Quais são? Só esses. Aconteceu que o dia da semana tinha que ser diferente de T. Aí aconteceu esse resultado. O dia da semana aconteceu que eu queria que fosse com a letra D. O resultado foi esse aqui. E assim sucessivamente. Então, chamamos de evento ou acontecimento e geralmente indicamos por uma letra maiúscula, porque a gente está falando de um subconjunto. Todo conjunto é representado por letra maiúscula. A gente viu isso no primeiro ano. Cada subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Sempre, certo? Sempre será um subconjunto do espaço amostral. Cada um dos elementos do espaço amostral é denominado de evento elementar. Cada elemento, por exemplo, aqui, ó. A segunda é um evento elementar, a sexta é um evento elementar, o sábado é um evento elementar dentro do meu espaço amostral, certo? Que podem acontecer só eles, como por exemplo aqui o domingo, tá? Bom, vamos resolver essa situação aqui da atividade resolvida da página 128, certo? Na página 128 tem assim, ó, Antônio, representado por A, Bento, representado por B, e Carlos, representado por C, estão em um baile. Na mesa ao lado, Lourdes, olha Lourdes,
L. Maria, de Fátima, M. Neuza, aqui eu vou trocar por quem? Enfim, N. E Olinda, ó, não é a Olinda, tá? Aguardam um convite para dançar. Determine o espaço amostral que representa todas as possibilidades de formar um par de homem e mulher para a próxima dança. Aí aqui vocês vão entender que o espaço amostral ele pode ser um produto ou o que a gente já conhece muito bem, que a gente aprendeu lá em análise combinatória, é o resultado de uma PFC simples. Por quê? Porque assim, ó, vamos pegar uma tabela, tá bom? E aí nessa tabela a gente vai colocar aqui, ó, os 3 homens. Vou colocar aqui o Antônio, o Bento e o Carlos. E aqui em cima, né, eu vou colocar as meninas, a Lourdes, a Maria, a Neuza e a Olinda, certo? Aí agora a gente vai começar a formar os pares possíveis, né? Vamos lá. O Antônio vai dançar com a Lourdes, ele pode dançar, aliás, o Bento também pode dançar com a Lourdes, assim como o Carlos também pode dançar com a Lourdes. Mas o Antônio, o Bento e o Carlos também podem dançar com a Maria, e podem dançar com a Neuza, e podem dançar com a Olinda. No total, quantos pares são possíveis, né, para formar para a próxima dança? Aí é só a gente somar isso aqui, ó, esse espaçozinho bem aqui, ó. E aí aqui a gente cria um novo espaço amostral. Esse espaço amostral compreende os seguintes pares. São esses, certo? Só que tem um detalhe. Aqui, como está sendo 2 situações, é muito mais simples eu pensar assim, ó. Aqui são os elementos escritos. Mas se eu quiser saber apenas a quantidade de elementos do meu espaço amostral, era só eu pegar 3, que é a quantidade de homens, e multiplicar pela quantidade de mulheres, que são 4. 3 vezes 4 dá 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos, certo? Então, a gente também pode utilizar aqui a probabilidade de conceitos que a gente viu lá na análise combinatória, como o PFC, principalmente o PFC. Na realidade, é basicamente muito mais o PFC, tá bom? Agora, assim, ó, uma concessionária oferece um modelo de automóvel no valor de R$38 mil, na cor sólida, branco ou preto e com 2 portas. Como opcionais, o cliente pode escolher uma cor metálica e aí ele paga mais R$2 mil. E uma versão em 4 portas que ele paga mais R$4 mil, se ele quiser. Um automóvel... Eita, meu Deus, minha voz falhou. Um automóvel prata com 4 portas, por exemplo, irá custar R$44 mil. Por quê? Porque é os 38 mil do preço normal, mais os 2 mil, porque vai colocar mais 2 portas, né? E mais 4 mil, porque vai... Aliás, perdão, 38 mil mais 4 mil, por ser um modelo de 4 portas. E... é isso mesmo, né? Tava certo do jeito que eu tava fazendo. 38 mil vai ser 2 mil pela cor, porque vai ser prata, e 4 mil porque vai ser 4 portas, totalizando 44 mil. Tá bem aqui, ó, certo? Vou arriscar aqui pra vocês. Pronto, bem aqui, tá aqui, certo? Bom, determine o espaço amostral com todas as possibilidades de escolha do cliente em relação ao preço. Por exemplo, para representar todas as opções de escolha do cliente, podemos utilizar o seguinte diagrama. Olha aqui, ó, o diagrama que vocês já aprenderam, o diagrama da árvore, né? Primeira opção que eu tenho são as cores branco ou preto e prata, são as 3 cores, certo? Aí eu posso escolher um carro branco de 2 portas ou de 4, um preto de 2 ou 4 portas e um prata de 2 ou 4 portas. Quando eu escolho um carro branco de 2 portas, eu pago 38 mil. Tá aqui. Quando eu escolho um carro branco de 4 portas, eu pago 38 mil mais 4 mil das portas, então totalizando 42 mil. Um carro preto, ele vai ser 38 mil de qualquer maneira, vai ser o mesmo preço. E quando eu escolho um carro preto com 4 portas, eu vou pagar 42 mil, certo? Aí, o prata, se eu escolher de 2 portas, eu vou pagar só os 38 mil mais os 2 mil referente à cor, dá 40 mil. E se eu escolher o prata de 4 portas, eu vou pagar 44 mil, como a gente já viu bem aqui em cima, certo? Tá aqui. O espaço amostral, gente,
é, portanto, as possibilidades de preço que ele vai pagar nessa situação, né? É isso que ele quer saber, ó. Determine o espaço amostral com todas as possibilidades de escolha do cliente em relação ao preço. Preço, tá bem aqui, ó, preço, certo? Ele quer saber o preço. E aí, quando a gente olha os preços aqui, tem esse daqui que é igual a esse, né, ó. Esse aqui é igual a esse. E esse daqui é igual a esse. Como eles dois são iguais, eu não preciso repetir eles duas vezes. Lembra que no ano passado, quando a gente viu conjuntos, a gente viu que num conjunto, quando dois elementos são iguais, vocês não precisam repetir ele duas vezes, certo? Então, quais são as possibilidades? A gente tem 38.000, 40.000, 42.000, né? Essa daqui de 40.000 e essa daqui de 44.000. E aí tá aqui a resposta: 38.000, 40.000, 42.000 e 44.000. São 4 possibilidades. Isso aqui é só para calcular o espaço amostral. Só quer saber isso. A gente ainda não está calculando probabilidade, não. Mas é preciso muito saber isso daqui. Por isso que eu indico que vocês pratiquem na questão no livro da página 129 e 130, para poder depois ir para o cálculo de probabilidade mesmo. Para vocês poderem, na hora de fazer o cálculo, porque na hora que a gente vai calcular a probabilidade, eu preciso saber o que é meu espaço amostral e o que é meu evento, para poder fazer o cálculo bem direitinho. Porque eu preciso dessas duas informações, do espaço amostral e do evento, para fazer o cálculo, tá bom? Vamos avançar. Outra atividade aqui, tá na página 128, ou 129 já. Na página 129 diz assim, ó: em certo jogo de sinuca, são utilizadas 16 bolas, certo? Tá aqui as 16 bolas, para vocês verem. Uma branca, uma preta, com o número 8, e as numeradas de 1 a 7, essas primeiras bem aqui, que são lisas, e as numeradas de 9 a 15, que são as listradas. Aí, quando a gente vai jogar esse jogo, a gente usa a bola branca, né? A bola 8 eu não entendo muito bem, não, mas eu sei que uns ficam com as lisas e o outro fica com as listradas. E aí vai jogando, né? Tentando derrubar as do seu adversário, né? E aí, quando você consegue concluir todas as do seu adversário, você ganha. Mas se derrubar, se encaçapar a bola 8, você já ganha direto. Parece que é assim. Não entendo muito bem não, mas parece que é assim. Certo? Considerando uma tacada aleatória, porque é uma tacada aleatória, ninguém nunca vai sempre acertar a tacada, né? Com todas as bolas da mesa, em que a bola branca acerte somente uma delas. Certo? Eu botei lá as bolas lá e falei, vamos jogar. Pá! Joguei. Resolva os seguintes itens. Letra A. Escreva o espaço amostral que representa as possíveis bolas que a branca pode acertar. Pronto. A bola branca tá aqui. Ela pode acertar quais bolas? Bom, ela tem da 1 a 7, da 9 a 15 e ainda tem essa daqui. Então, para responder a letra A, primeiro a gente tem que dizer que a gente já pode concluir que o espaço amostral são as possibilidades de acerto. Ela pode acertar todas as bolas, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8, inclusive, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, o espaço amostral são todos os elementos, todas as bolas dessa sinuca. Tá bom? Já na letra B, ele diz assim, determine agora os seguintes eventos. Pronto, agora aqui é evento, viu, Vitória? Qual é a possibilidade de acertar, dado que você deu uma tacada na bola branca, de acertar a bola 11, né? Determine os seguintes eventos. Para acertar a bola 11, é só uma bola. Só tem uma bola 11, não é? Só tem uma bola 11. Então, o evento é somente a bola 11, tá bom? Já o evento B é acertar uma bola de cor lisa. Quais são as possibilidades para acertar uma bola de cor lisa? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Então, o evento B aqui vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já para acertar o evento C, ele diz assim, qual
a probabilidade dessa tacada da bola branca acertar uma bola listrada. Para acertar uma listrada eu tenho 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Certo? E ainda pergunta assim, ó. O evento D ele é um evento ainda mais específico. Preste atenção, ó. Acertar uma bola de número ímpar e ela sendo lisa. Quais são as bolas ímpares e lisa? A1, certo? A3, A5 e A7. Pronto, são quantas? São 4, olha lá. 1, 3, 5, 7. E é assim que a gente faz esse babado. Eu acho que eu não coloquei a letra C, não. Represente elas por um diagrama. Eu não coloquei, não. Não fiz ela, não. Mas tem no livro ela pra vocês, tá bom? O diagrama, ele tá bem claro. É só você pegar e montar as possibilidades. Ai, Senhor Jesus. Mas é mais simples. A questão de diagrama de Venn é muito tranquilo. Vocês viram isso no ano passado, tá bom? Mas a gente vai usar já o diagrama de Venn. Aí vocês vão ver novamente. Aqui eu só coloquei as bolas representando, né? Mas, por exemplo, se eu quisesse dizer o número de elementos do evento A, eu ia dizer assim, ó. N de A. O N de A é o número de elementos de A. Quantos elementos tem o evento A? Aí eu digo 1, né? Concordam? Concordo. Pronto. O evento B, o número de elementos do evento B são quantos? Se a gente contar quantos elementos tem, ó. São 7. Certo? A mesma coisa, o número de elementos do evento C, que também é 7. E o evento D, tem quantos elementos? 4. Isso, muito bem. 4. Beleza. Certo? E quantos são os números dos elementos? Quantos são os números dos elementos do espaço amostral? Vou botar bem aqui, ó. O número de elementos do meu espaço amostral. São quantos? Tá aqui, ó, o espaço amostral, na letra A. Quantos são? 15. 15. Muito bom, né, isso aqui? Massa, né? Show de bola. O cálculo de probabilidade, gente, ele tá nas páginas 131 e 132, certo? Cálculo de probabilidade tá na página 131, 132 e na página 133, porque a gente acaba incluindo a parte onde tá as atividades resolvidas. Inclusive, a gente vai ver todas elas agora. Aí, a atividade recomendada para elas é na página 134, 135 e 136. Mas, gente, pelo amor do Todo-Poderoso Pai, se vocês forem tentar treinar cálculo de probabilidade, vocês têm que dominar experimento aleatório, espaço amostral e evento, tá bom? Não se esqueçam de se aplicar também nas anteriores, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar a situação do livro, tá lá na página 131. Considerando o sorteio de um número natural de 1 a 10, qual é a probabilidade de esse número ser o 7? Tá aqui, ó, 1 até 10, as bolinhas do 1 ao 10. Nesse caso, temos um experimento aleatório, cujo espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente já sabe, né? O que é o experimento aleatório? É o sorteio de um número natural de 1 a 10. Certo? O espaço amostral é as respostas possíveis, que vai do 1 até o 10. E o que é o evento? O evento está aqui, ó. Sair o número ser 7. Ó, o número ser 7. Esse aqui é o meu evento. O número sorteado ser 7. Tá aqui. Que é dado pelo evento A. O evento A vai ser apenas o elemento 7, porque eu só quero a resposta 7. Então, só tem uma possibilidade, não tem duas bolinhas 7 aqui, tá bom? Então, todos os elementos desse espaço amostral têm a mesma chance de serem sorteados, ou seja, o espaço amostral, ele é chamado de espaço equiprovável. Isso acontece porque, assim, se eu quisesse descobrir o 1, eu ia descobrir uma bola. O 1, ele tá aqui no total de quantas bolinhas? De 10. Se eu quero descobrir o 7, ele só tem um 7 no total de quantas bolinhas? 10. E assim sucessivamente. Se eu quisesse descobrir o 4, uma bolinha no total de 10.
E entenderam? Acho que é mais ou menos isso. Assim, a probabilidade de um número 7 ele ser sorteado é de 1 em 10, ou seja, 1 sobre 10 ou 10%, né? 10 sobre 100, 10%. O jeito mais prático de expressar uma probabilidade ou é desse formato, 1 em 10, 1 sobre 10 ou 10%. Ou você vai usar, você pode usar também, mas o mais prático mesmo é a porcentagem, para falar a verdade, certo? Aqui embaixo diz assim: e qual a probabilidade de um número sorteado ser menor do que 5? Sabe o que aconteceu aqui? Na hora que eu disse isso aqui, ó, o número sorteado ser menor do que 5. Isso significa, gente, que o número, aqui agora eu tenho um novo evento. Meu evento não é mais o número sorteado ser 7. Agora o meu evento sorteado, aliás, o meu evento vai ser o número sorteado ser 5. Então eu vou chamar de, aliás, menor do que 5, né? Então, esse evento, agora o evento B, ele vai ter as seguintes possibilidades, ó. Se é menor do que 5, é o que tem aqui, ó. São só essas possibilidades. Porque o que tem daqui para cá ou é igual, que é o 5, ou é maior, que é o 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 4 possibilidades de resultados. Tá aqui o evento B. 1, 2, 3, 4. Assim, com essas 4 chances, eu tenho 4 chances, num total de 10 bolinhas, de acertar um número menor do que 5. 4 em 10, 4 sobre 10 ou 40%. Para definir o que é o cálculo da probabilidade, considere um evento A e um espaço amostral alfa. Ou seja, sempre vai ter um evento e um espaço amostral. Você precisa ter essas duas coisas. E aí a gente faz o quê? O cálculo da probabilidade é a razão entre a quantidade de elementos de A, indicado pelos números de elementos do evento A, e a quantidade de elementos do meu espaço amostral, que a gente viu lá nos exemplos anteriores a gente fazendo, né? Ou seja, isso daqui vai resultar na probabilidade do evento A acontecer. Então, a probabilidade nada mais é do que o número de elementos do evento sobre o espaço amostral. Já vou voltar lá no slide anterior para vocês entenderem. Para ficar mais claro aqui, é um número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Ou seja, o que eu quero é o evento A. O que eu tenho é o total de possibilidades que eu tenho. Vamos voltar aqui para ficar mais claro, olha lá. O que eu, nesse primeiro evento aqui, ó, nesse primeiro evento bem aqui, no evento A, o que eu quero? Probabilidade de A. O que eu quero? Eu quero que o resultado seja a bolinha de número 7. Qual é o número de elementos do evento A? Somente 1. Então, só tem uma possibilidade de resultados. Mas o que eu tenho de possibilidade de resultados? São quantos? 10. Eu quero uma resposta e eu tenho 10 possibilidades. 1 sobre 10, que é 10%. Certo? Nesse outro aqui, no evento B, a probabilidade do evento B acontecer, ele vai ser o quê? Bom, agora tem que ser menor do que 5. Então, eu tenho 4 possibilidades de resultados. O que eu quero são o número 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 possibilidades. Mas quantas eu tenho no total? 10. Porque aqui embaixo sempre vai ficar o meu espaço amostral. Então, para ficar mais claro, isso aqui dá 40%, né, também. Só para ficar mais claro. A probabilidade, o cálculo dela é o que eu quero, que é o evento, sobre o que eu tenho, que é o meu espaço amostral, certo? O que eu quero sobre o que eu tenho. É uma razão, gente. A probabilidade, ela é uma razão. Tá bem aqui, ó. E vocês viram no ano passado, quando a gente começou a estudar, quando vocês entraram na escola, a gente estudou razão, né? Razão é a relação entre duas coisas. No caso aqui, é o que eu quero, o evento, e o que eu tenho, o espaço amostral. Certo? Evento, então, para eu calcular a probabilidade, eu preciso do número de elementos do evento e do número de elementos do meu espaço amostral. Certo? Quando eu descubro o meu espaço amostral, eu descubro os elementos por si só. Mas depois que eu descobri todos esses elementos, aí eu tenho que saber quantos são esses elementos, né?
Tipo lá no exemplo da sinuca, primeiro eu descobri quais eram os elementos da bola lisa, que eram 7. Aí eu fui lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Só que quantos elementos dá no total essas bolas lisas? São 7 bolas lisas. Então, o número de elementos das bolas lisas eram 7. E o espaço amostral? O espaço amostral é a quantidade de bolas que a gente tem na sinuca, que são 15, que a gente viu também lá o número de elementos do meu espaço amostral, certo? Aí, para ficar mais claro, para todo evento A, a gente tem que representar a probabilidade assim. A probabilidade, gente, ela sempre vai estar entre 0 e 1, certo? Ela sempre vai estar entre 0 e 1. Como assim entre 0 e 1? Porque 0 representa 0%. E 1 representa a totalidade, 100%. Ou seja, não tem condições de dar... é 200% de certeza que vai acontecer isso. Não tem como a gente dizer que uma probabilidade ela vai passar de 100%. Viu, gente? Não existe isso. O que a gente pode usar mais de 100% na porcentagem é, por exemplo, crescimento. Por exemplo, o valor do salário... Só para vocês compararem, né? O valor do salário mínimo de quando o real foi instalado. O real foi instalado em 90, sei lá, por aí, não lembro. Para hoje, é quase 15 vezes mais, ou seja, é 1.500% a mais do que era antes, tá entendendo? Então, só para vocês terem uma ideia, é assim que a gente avalia a porcentagem, mas no caso da probabilidade, não dá. Ou ela tá sempre entre 0% e 100%, nunca vai passar de 100% e nunca vai ser menos de 0%, tá bom? E ainda mais um detalhe, por exemplo, se eu quiser calcular a probabilidade de algo não acontecer, é só eu pegar o 1 ou 100%, né? Aqui eu peguei o 1 e subtrair a probabilidade de ele acontecer. Então, ó, a probabilidade de não acontecer, ele é expresso por esse sinalzinho aqui, ó, P de A, tracinho em cima, certo? A probabilidade de A não acontecer, quando eu tenho um tracinho em cima, é 1 menos a probabilidade dele acontecer. Eu poderia expressar em porcentagem assim: a probabilidade de A não acontecer vai ser 100% menos a probabilidade de A acontecer. Por exemplo, no exemplo anterior, eu vou voltar aqui para vocês. Onde é que eu estou, senhor? Aqui. No exemplo anterior, a probabilidade do 7 ser sorteado é 1 sobre 10, ou é 10%. Se eu quero descobrir a probabilidade do 7 não ser sorteado, é só eu pegar e fazer assim, ó. A probabilidade do 7 não ser sorteado, ou seja, não ser sorteado, vai ser 100% menos a probabilidade dele ser sorteado, que eu acabei de descobrir bem aqui, ó, antes. Era 10%. No caso é quanto? 90%. Certo? É sempre o complemento, tá? É sempre o que falta completar para concluir essas porcentagens. Aqui. Acho que já tem calculado. Vamos lá. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões. Deixa eu botar aqui só o laser para ficar melhor. Tá aqui. Isso aqui tá na página 132, tá? De vocês. Beleza. Para uma das regiões, né? Beleza. Rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região que deveriam ser inferiores a 31 graus. Ou seja, ele só poderia morar em pontos que fossem com as temperaturas inferiores, bem aqui eu vou marcar, ó, inferiores a 31 graus. Ele só pode morar em regiões onde a temperatura é inferior a 31 graus. Aí, como é em graus Celsius, então eu só vou olhar para esse eixo aqui, ó, porque é graus Celsius. Se eu estivesse trabalhando com Fahrenheit, eu iria olhar para essa outra tabela. Aí vamos lá.
Tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Beleza, tá aqui ó, a região rural, a região comercial, o centro urbano e residencial urbano. Percebam que o centro sempre é quente, né? Fortaleza é um absurdo, Sobral é a mesma coisa que você está estagiando no inferno, mas tudo bem. E assim vai, mas vamos lá. Gente, tem que ser inferior a 31 graus. 31 graus tá bem aqui, ó. Vou até marcar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vixe, Maria. Pronto. Tem que ser inferior, ou seja, para baixo. Se é para baixo, quais são as possibilidades de morada para o Rafael? Ele só pode morar ou na região rural, ou na região urbano, ou na região suburbano. Ele pode escolher um desses 3 locais. Então, aqui, olha bem, a probabilidade dele morar... eu tenho calculado, né? Olha, eu tenho calculado, eu tô doido. A probabilidade dele morar em um determinado lugar vai ser a probabilidade, lembrando que é o número de casos favoráveis, o número do que eu quero, eu tenho 3 possibilidades, sobre o número do que eu tenho. Beleza, vamos lá. A probabilidade dele, então, vai ser o número de casos que ele tem, que ele pode, né? Que no caso são 3, dividido pelo total. São quantas regiões na ilha de calor, na ilha da cidade lá dele? 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 3 sobre 5. Opa, sobre 4, perdão. Por que sobre 4? Porque, assim, ele já mora em algum lugar, né? Ele mora onde? Ele já mora no centro. Então, não pode ser o centro. O centro já está descartável. Ele vai se mudar para um desses pontos aqui, ó. Ou rural, ou comercial, ou residencial urbano, ou residencial suburbano. Ele não vai poder mudar para o centro, porque ele já está no centro. Então, é 3 possibilidades, que é o total de casos que ele pode, o total de bairros onde ele pode se mudar, e onde ele pode, por recomendação médica, nesse é o evento, e 4 é o total de bairros possíveis lá na cidade, de locais possíveis na cidade. Mas aí ele só pode optar por 3. 3 de um total de 4, o que representa 75%, viu, gente? Só para lembrar, 3 sobre 4, quando você faz a divisão, vai dar 75%. Ele tem 75% de chance de escolher um lugar. A probabilidade de ele escolher um lugar que seja próprio para que ele more sem se preocupar com as questões da temperatura é de 75%, certo? Apenas uma cidadezinha, uma região da cidade ele não pode optar, que é a região comercial. E o centro, porque ele já está lá, né? Infelizmente. Beleza, vamos lá. Outro, Marcelo investigou a preferência de seus colegas de classe em relação aos gêneros música, MPB, rock e axé. Dos 38 entrevistados, 18 gostam de MPB, 19 gostam de rock, 14 de axé, 7 de MPB e rock, 5 gostam de rock e axé, 3 de MPB e axé e 2 gostam de 3 gêneros. Espera aí. 18 gostam de MPB, vou marcar isso aqui. 19 gostam de rock, 14 gostam de axé, 7 gostam de MPB e rock, 5 gostam de rock e axé, 3 gostam de axé e 2 tanto faz. E aí ele pergunta, ao sortear um desses entrevistados, qual é a probabilidade que ele goste somente de axé, ó, somente de axé, mas para isso eu preciso saber quantos gostam somente de axé. E aqui é um conjunto, eu trabalho com questões de conjunto, então a gente começa sempre pela probabilidade tripla. Então vamos imaginar aqui um espaço amostral, aliás, um universo com 3 conjuntos, o conjunto da MPB, o conjunto do rock e o conjunto do axé, certo? Aí, olha, 2 gostam dos 3 gêneros, então eu venho aqui e coloco logo 2 bem aqui no meio, ó. 2, tá bom? Aí eu tenho 3 que gostam de MPB e axé. Essa partezinha bem aqui, ó, MPB e axé. Essa parte aqui, ó. Como já tem 2, falta só mais um pra cá. Já viu que... Opa, MPB e axé, né? Tá no lugar errado. Mas tudo bem, deu certo, né? Aqui é só inverter aqui, ó. Pera aí, aqui é
rock, né? Pelo visto. Pera aí, para não ficar muito coisado aqui, deixa eu apagar aqui. Eu vou até apagar aqui, tudinho. Vou fazer de caneta. Não vou nem olhar pra cá. Aqui são 2, né? Obviamente. MPB e axé já tem 3, então falta só mais um pra cá. Aqui eu tenho... cadê meu pai? 5 que gostam de rock e axé. Se são 5 que gostam de rock e axé, são 3. Pior que já tá tudo certinho, ó. É eu que tô doido aqui das ideias, ó. Tá aqui, tá vendo? Tá tudo certo. É eu que tô louco aqui das ideias. Deixa eu apagar isso aqui, que eu tô doido. Os Paranauê, sabe o que é isso, gente? É fome. Vamos lá continuar. Ah, e ainda tem aqui aqueles que gostam de MPB. Deixa eu apagar também isso aqui. É aqueles que gostam de MPB e rock. Os que gostam de MPB e rock são 7. Só que como aqui já tem 2, então faltam 5, tá bom? Beleza. Agora, 14 gostam de axé. Acho que a gente vai começar pelo axé. Vamos ver. Isso, 14 gostam de axé. Como eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 que gostam de axé, para chegar nos 14 faltam 8. Já tinha aparecido no meu spoiler bem aqui. Os que gostam de rock são 19 no total. E aqui a gente já tem 10. Se eu somar 5 mais 2, 8. 8 mais 10, não. É 10 sim. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Totalizando 10. Então, para completar os 19, significa que aqui no rock eu só tenho 9. E no MPB são 18. Como aqui eu já tenho 5, 6, 7, 8, faltam 10 para completar MPB. Mas aí a questão é, isso daqui é só para nos ajudar no cálculo, tá, minha gente? Vamos lá pro ponto. Seja o evento A gostar de axé, somente de axé, aqui tá escrito, tá bom? Então, o que que significa dizer? Significa que o número de elementos de A é 8, porque a gente já descobriu bem aqui, ó. 8 gostam apenas do axé. Axé, pai, tá bom? E aí a gente avança. Então, a probabilidade de A vai ser o quê? Vai ser o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Pronto. O número de casos favoráveis é 8, que é o número do evento. O evento tem 8 possibilidades. Então, eu venho aqui e coloco 8 sobre o número de casos possíveis. Quantas pessoas foram entrevistadas no total? 38. 38 é o meu espaço amostral. Então, eu tenho 8 sobre 38. Dividindo tudo isso, fica 4 sobre 19. Ainda dá para botar isso em porcentagem, que dá 21,05%. Isso aqui é a probabilidade de eu escolher um dos entrevistados, sortear um deles, e ele só gostar de axé. 21,05%. Vamos avançar? Esse aqui do jogo do campo minado, eu vou mais rápido, tá? No jogo do campo minado, porque eu tô vendo que não vai dar tempo, a gente vai ficar andando para a próxima aula. No campo do jogo minado, o objetivo é descobrir onde estão as 10 minas escondidas nos 81 quadradinhos, sem clicar nessas minas. Um jogador clicou em 2 quadradinhos, olha, ele clicou aqui, no primeiro apareceu 3, e no segundo apareceu 2, certo? Aí o que é que acontece? Quais das jogadas abaixo é mais indicada para o próximo clique? Justifique. Lembrando que quando a gente clica, quando esse 3 está aqui dizendo, significa que em volta desse 3, nessa areazinha bem aqui, ó, essa areazinha bem aqui, esses quadradinhos aqui, desses quadradinhos aqui tem 3 minas. E nesses outros quadradinhos bem aqui, ó, tem 2 minas, tá bom? Aí o que que acontece? Eu tenho que calcular a probabilidade da jogada A, a probabilidade da jogada B e a probabilidade da jogada C para ver qual é a melhor opção para o rapaz jogar aqui para continuar e não acertar a mina. Ele não pode acertar a mina. Então a probabilidade, a gente já sabe, né? Número de casos favoráveis sobre possíveis, mas já está escrito favorável de novo. Que ódio! Vai ser o seguinte: na jogada A, a gente tem a probabilidade de A acontecer. Bom,
quantas minas tem, olha bem, quantas minas tem aliás, jogada A, clicar em um dos 8 quadradinhos que cercam o número 8, o número 3. Ou seja, eu tenho a probabilidade, são 3 minas em um total de... E ainda tem 8 quadradinhos que eu posso clicar. Quando eu faço a divisão dessa probabilidade, eu vou chegar a um resultado que é mais ou menos 37,5%. Pode fazer a divisão aí, na calculadora de vocês, certo? Essa é a probabilidade de jogada A. Se eu escolher uma dessas, eu tenho 37,5% de acertar uma mina. Ou seja, o jogo vai acabar para mim. Na jogada B, a probabilidade de B são 2 minas, né? Então, vem aqui 2 minas e 8 quadradinhos também. Por enquanto, a probabilidade aqui vai ser de 8, um quarto, né? Porque eu vou simplificar. E no final vai ficar 25%. Opa, é menor. Quer dizer que por enquanto eu já não jogaria, não faria a jogada A. Porque a jogada A, a chance de acertar uma mina é maior do que na B. Vamos ver a C. A jogada C seria clicar em um dos quadradinhos restantes não indicados na jogada A e B. Ou seja, eu ia acertar qualquer um desses quadradinhos aqui. Ou aqui. Qualquer um desses aqui, ó. Certo? Todos eles. Menos esses que estão circulados bem aqui que eu já fiz, tá bom? Até chegar aqui, ó. Até no final, tá bom? Todos eles. Menos esses aqui. No caso, eu teria... Quantas minas ainda para serem ativadas? Bom, se vocês olharem bem, a gente tem um total de 5 minas ainda. Por quê? Porque são 10 minas no total, certo? A questão fala bem aqui, ó. Ele fala 10 minas, tá bom? E como aqui eu já tenho 3 mais 2, 5, só restou 5 minas, certo? No restante desse espaço aqui todinho... Fora esses 2 quadradões aqui que eu fiz, tem 5 minas nesse espaço. Então, é 5 minas em um total de quantos quadradinhos? Aí, agora a gente conta esses quadradinhos todinhos, tá bom? Todos eles, menos os que estão dentro desse quadrado. Quando você contar tudinho, você vai ver que o resultado vai dar 63 quadradinhos. Que no total são 65, certo? E aí, agora, a gente vem e faz a divisão... Deixa eu ver se é isso mesmo, meu pai. Quero passar rechando, não. É 63, isso mesmo, tá certo. Bom, quando eu faço 5 dividido por 63, a probabilidade vai dar 7,9% aproximadamente. Logo, a gente pode dizer que a probabilidade de acertar uma mina jogando a jogada C, ela é menor do que jogando a B e do que jogando a A. Como... Cadê a? Tá aqui. Como é mais prático eu fazer uma jogada C, porque a chance de acertar uma mina é bem pequena comparada às outras duas, a gente diz então que a jogada mais indicada é a jogada da letra C, tá bom? E assim a gente termina a nossa aulinha, certo? Com os cortes vai dar mais ou menos 1 hora e pouco. Mas assim, agradeço muito a presença de vocês.